livro de João, capítulo de número 20. Livro de João, capítulo de número 20, onde fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele vive em nós, ele habita em nós. Nós temos o privilégio de ter Jesus habitando dentro de nós. Nós temos que olhar para dentro de nós e ter essa convicção, essa certeza de que Ele habita dentro de nós, de que Ele está dentro de nós e de que nós podemos ouvir a Sua voz, podemos ouvir Ele falar conosco, Ele se mover dentro de nós. Amém? Em nome de Jesus. João capítulo 20 diz assim, pessoal: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, provavelmente perto das 5 da manhã, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então Maria Madalena foi até o lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Na verdade, aqui expressa uma certa incredulidade da parte de alguns que foram até o sepulcro. Muitos não estavam ainda acreditando que ele havia ressuscitado. Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. E porque ele vive, e porque ele ressuscitou, a nossa fé é válida. Nós temos a certeza de que ele vive, porque ele ressuscitou. A nossa fé é válida. Amém? Amém. Então, essa Maria Madalena foi até o sepulcro, mas com um certo tipo de incredulidade. Ele vive, mas muitos ainda estavam incrédulos, muitos ainda queriam ter a certeza de que ele havia ressuscitado. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos nada disso acontecer, mas nós cremos, conforme a palavra de Deus está dizendo. Muitos viram e mesmo ainda continuaram com certa incredulidade. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos nada acontecer naquele dia, mas nós cremos conforme a palavra de Deus diz. Então nós somos bem-aventurados. Amém? Então Maria Madalena foi até o sepulcro. No versículo 2 diz: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então aqui demonstra uma certa incredulidade. Ela tinha achado que alguém tinha entrado lá, removido a pedra e levado o corpo de Cristo, levado para outro lugar. Mas quando, na verdade, nada disso tinha acontecido, ele apenas havia ressuscitado. Ele vive, amém? Amém. Jesus vive. Jesus está entre nós. Ele diz na sua palavra que aonde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em nome dele, ali ele se faz presente. Então Jesus está presente aqui. Ele vive. E nós temos o privilégio de ter Jesus habitando dentro de nós. Habitando e se movendo dentro de nós. Tudo isso acontece quando nós passamos a crer. A fé
ela é a certeza daquilo que se espera, ela é a convicção de fatos que se não veem. Jesus havia dito para eles, antes dele ser crucificado, que ele ao terceiro dia havia de ressuscitar, mas muitos ainda estavam incrédulos. Muitos não tinham guardado essa palavra que ele disse, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Nós temos que crer e lançar a nossa fé na palavra de Deus. Não podemos esquecer das promessas do Senhor, das promessas que Ele faz a nós. Temos que crer, porque essas promessas nos garantem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Essas promessas nos garantem a vitória. Ele havia dito que ao terceiro dia iria ressuscitar. E assim aconteceu, mas muitos ainda não estavam crendo. Amém? Não podemos deixar com que a incredulidade venha tomar conta do nosso coração. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. Amém, irmãos? Temos que ter fé. A fé é o firme fundamento. Temos que ter fé nas promessas do Senhor. Aqui diz no versículo 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então João havia chegado primeiro. Os dois correram até o sepulcro para ver o que tinha acontecido realmente. E um chegou primeiro. O que chegou primeiro foi João, né? E diz aqui, pessoal, que eles estavam achando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas nada disso tinha acontecido. Amém? Ele havia ressuscitado. Diga graças a Deus. Né? Se alguém tivesse roubado seu corpo, não se teria encontrado em tirar os lençóis de linho. Né? Os lençóis de linho estavam lá. Então ele havia ressuscitado. Os lençóis estavam dobrados, né? Então ele havia ressuscitado. Se alguém tivesse roubado o corpo dele, eles não teriam, né, incomodado de tirar os lençóis de linho que estavam lá e que estavam dobrados lá, né? Então Jesus, ele ressuscitou. Aqui diz em João capítulo 19, versículo 40, diz assim: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. Amém? Amém. Então, quando Jesus foi sepultado, alguns tomaram o corpo dele naquele momento, né, que diz que eles o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer. Então, o corpo dele estava envolto em lençóis. Se alguém tivesse roubado o corpo dele, não iria se preocupar em tirar os lençóis. Os lençóis estavam lá, né? Então, Jesus, ele havia ressuscitado realmente, como diz a palavra de Deus. No versículo 7, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte, né? Então, até o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Isso significa que a crucificação foi tão forte, né, que danificou até a parte da cabeça de Jesus. Eles envolveram até a cabeça com o lenço, né? Fala das feridas que ele sofreu na sua face, na crucificação. Então, os lenços estavam lá, enrolados em um lugar à parte. No versículo 8. Então entrou o outro discípulo,
que chegara primeiro ao sepulcro. Refere-se a João, que agora estava entrando na tumba com Pedro. Então os dois entraram lá dentro da tumba, né? Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Como diz lá em Salmos, capítulo 16, versículo 10 e 11, olha o que a palavra diz em Salmos, capítulo 16, versículo 10 e 11. Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Mostrar-me-ás o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Em tua mão direita há delícias para sempre. Amém? Então, como ele disse, assim aconteceu. Como a palavra de Deus havia dito, assim aconteceu. Jesus ressuscitou. Jesus vive. E ele habita em nós. Nós temos o privilégio de ter ele habitando dentro de nós, se movendo dentro de nós. Diga graças a Deus. Voltando lá em João capítulo 20, versículo 10, diz: tornaram, pois, os discípulos para casa. Aí mais adiante aqui fala, no versículo 11, e Maria estava fora, chorando. Os discípulos foram embora, Pedro e João. Eles foram lá para ver se o corpo ainda estava lá, não estava. Eles foram com uma certa incredulidade, né? Esperando que encontrasse ainda o corpo de Jesus lá. Mas como? Se Jesus já havia ressuscitado. Eles deveriam lembrar das palavras que Jesus tinha dito para eles. Que após a crucificação, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Não estavam com uma certa incredulidade. Não podemos ser incrédulos, amém? Temos que crer. Temos que crer. Aqui diz no versículo 11, Maria estava fora chorando, Maria Madalena, junto ao sepulcro. Isso depois que Pedro e João tinham ido embora. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Então Maria Madalena permaneceu ali chorando, sem entender o que estava acontecendo. Aí apareceu para ela dois anjos. E esses anjos, deu a ela a boa notícia de que ele vive, de que ele ressuscitou. Versículo 13. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, refere-se à incredulidade. Não estava crendo ainda que Jesus tinha ressuscitado. Podemos ver o quanto a incredulidade nos faz sofrer. Quando estamos incrédulos, começamos a chorar, começamos a nos desesperar. É isso que a incredulidade faz. Quando a pessoa deixa de crer, deixa de confiar no Senhor e na sua palavra, a pessoa começa a chorar, começa a entrar em desespero. Não, temos que crer. Temos que crer na sua palavra. Temos que crer na sua promessa. Temos que crer no que ele diz na sua palavra. E aqui diz no versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eles viram Jesus, estiveram com Jesus, ouviram tudo o que Jesus tinha falado, mas mesmo assim ainda estavam com incredulidade. Amém? Amém. Então feliz é aquele que não viu, mas creu. Amém? Amém. Aí aqui diz,
Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste. Ela achou que Jesus era um jardineiro que estava ali, cuidando do jardim ali do sepulcro. Ela não estava reconhecendo que era Jesus. Jesus tinha acabado de aparecer para ela. Você vê o quanto a incredulidade nos leva a sofrer. O quanto a incredulidade nos leva a sofrer. Não podemos ser incrédulos, temos que crer. Amém, pessoal? E diz aqui, mais adiante, eu o levarei, ela disse. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Jesus, quando ele pagou alto preço por nós na cruz e reviveu, ele nos reconciliou com Deus. Hoje nós somos considerados também filhos de Deus, por meio de Jesus e do que ele fez por nós no Calvário. Ele nos comprou, nos resgatou de volta para Deus. Então você é um filho de Deus, você tem o mesmo direito, você tem essa herança, você é um filho de Deus, você é herdeiro da promessa, de tudo o que Deus pode nos dar. Nós somos herdeiros, amém? De tudo, somos filhos da promessa, porque Jesus nos resgatou de volta para Deus. Não estamos mais distantes de Deus, não estamos mais separados de Deus. O véu que nos separava foi rasgado. Então agora nós podemos entrar na presença de Deus, no lugar santo, e falar com Ele, orar a Ele e receber as bênçãos dele. Amém? Aí, aqui diz, no versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos o que vira, e que ele lhe disse isto. Então ela saiu anunciando para os discípulos tudo o que ela tinha, visto. No versículo 19 diz, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam escondidos dentro de uma casa, com medo da perseguição dos judeus. Mas Jesus entrou naquele lugar e trouxe paz para eles. A presença de Jesus traz paz ao nosso coração. Amém? Quando estamos com medo, cheios de incredulidade, a presença de Cristo traz paz e segurança ao nosso coração. É por isso que devemos sempre buscar a sua presença. É por isso que devemos sempre andar na sua presença. Sem a presença dele, ficaremos com medo. Sem a presença dele, nos sentiremos inseguros. Mas com a presença dele, sentiremos paz e segurança. Amém? Não importa o que estejamos passando, não importa a perseguição que estejamos enfrentando, se a presença de Cristo estiver conosco, nós encontraremos paz e segurança. Amém? Amém. Versículo 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, as mãos que foram furadas pelos pregos, e o lado que foi
furado também com uma lança de um soldado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então a presença de Cristo trouxe alegria para os discípulos. A presença de Cristo traz alegria ao nosso coração. Quando estamos tristes, angustiados, quando perdemos alguma coisa, quando fracassamos em alguma coisa, quando estamos incrédulos, achando que nada tem jeito mais, a presença de Cristo traz alegria de novo para o nosso coração. Era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam tristes, eles estavam cheios de angústias, cheios de tristeza, de medo, mas Jesus trouxe de volta a alegria para o coração deles. A presença de Cristo traz alegria para o nosso coração, amém? Amém. Aí diz aqui, versículo 21, disse depois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Fala da grande comissão de levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Né? E havendo dito isto, assoprou sobre eles fôlego da vida. Ele soprou sobre eles o fôlego da vida. Jesus deu novamente vida e esperança para eles. Jesus soprou um fôlego de vida, o mesmo fôlego que Deus soprou sobre Adão, lá no jardim, quando ele criou o homem. Amém. Amém. Então esse fôlego de vida nós encontramos em Jesus. Jesus é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Quando estávamos sem Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Mas agora que estamos em Cristo, nós temos o sopro da vida, fôlego de vida, o espírito de vida habitando dentro de nós. Não estamos mais mortos espiritualmente por causa do pecado. Estamos agora vivos, cheios de esperança, cheios da presença dele em nós, da vida dele, do sopro dele em nós. Diga graças a Deus. E ele lhes disse, recebei o Espírito Santo. Então, o que ele fez no Calvário, agora é possível. Nós podemos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Tudo pelo que ele fez por nós no Calvário. Agora é possível o Espírito Santo habitar em nós. Agora é possível nós caminharmos com o Espírito Santo, andarmos de mãos dadas com o Espírito Santo, de o Espírito Santo habitar dentro de nós e viver e ficar dentro de nós. Amém? Diga graças a Deus. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Então, Jesus perdoou todos os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. E aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, temos que crer que na cruz Jesus perdoou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que ele nos reconciliou com Deus. Não estamos mais separados do Senhor. Não estamos mais longe do Senhor. Temos a oportunidade de nos achegar a Ele, a mais perto dEle, e de orar a Ele, de ter nossas orações atendidas. Amém? Temos o privilégio de nos achegar até o trono de Deus e encontrar misericórdia, encontrar graça, encontrar o seu favor, a sua ajuda, quando nós oramos a Ele em nome de Jesus. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois,
os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. A incredulidade de Tomé. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Tomé queria ver para crer. Isso não é fé. A fé, ela é a certeza do que nós esperamos. Amém? Amém. Ela é a convicção de fatos que não vimos. Então nós temos que crer. Não precisamos ver para crer. Precisamos crer para ver. Amém? Amém. Temos que crer para ver. Não ver primeiro para crer. Não, isso não é fé. Amém? Então, esse discípulo aqui chamado de Tomé estava incrédulo. A incredulidade nos leva a sofrer. Temos que tomar cuidado com a incredulidade. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro com eles e Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então, paz seja convosco. Eles ainda estavam com medo por causa da incredulidade, né? Estavam com medo por causa da perseguição que estavam enfrentando. Mas Jesus já havia dito para eles várias vezes, 3 vezes: paz seja convosco. Temos que tomar posse dessa paz, amém? Jesus disse: paz seja convosco. Então não podemos deixar com que o mundo, com que as perseguições roubem a nossa paz. Não, temos que assumir essa paz e ficar com ela, tomar posse dessa paz, permanecer em paz. Não deixe com que os problemas e com que as adversidades roubem a sua paz ou roubem a sua fé. Não, continue na fé, continue com essa paz que Cristo te deu. Aqui diz, no versículo 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, Jesus quis dizer para ele: tenha fé, tenha fé. Você precisa ter fé. Amém? A fé que vence o mundo. Sem essa fé não conseguiremos vencer o mundo. Temos que ter fé em Jesus e no que Ele fez por nós no Calvário. Porque a nossa fé nele e no que Ele fez por nós nos garante a vitória sobre o mundo. Então Jesus o advertiu para que ele viesse a ter fé. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. O grau mais baixo da fé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Amém. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Como nós não vimos nada disso acontecer, mas nós cremos que aconteceu por causa da sua palavra, por causa das Escrituras. Amém. Então creia que Jesus vive. E um dia, quando Ele voltar na sua segunda vinda, nós o veremos. Como aqueles que viram Ele, mas mesmo assim não creram. Nós não estamos vendo, mas estamos crendo. E nós o veremos. Por quê? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Amém? A fé é assim. Você tem que crer primeiro para ver. Nós estamos crendo para ver. Nós vamos ver Ele face a face quando Ele voltar na sua segunda vinda. Amém? Nós o veremos face a face. Primeiro nós estamos crendo. Primeiro a igreja está crendo e confiando para depois ver Ele face a face quando Ele voltar. Diga graças a Deus. Então essa foi a mensagem de Deus para nós. Jesus vive,
Jesus ressuscitou.